Muito bem, essa é a Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet. Convido você a conhecer o nosso site, futura.org.br, que já está aí na sua tela, para você saber tudo sobre a nossa programação. Bom, e amores chegam ao fim, casais se separam e filhos têm que aprender a conviver com o término dos laços que mantinham os pais unidos. Mas e quando, em meio a essa separação, um dos responsáveis tenta fazer com que a criança ou o adolescente chegue a odiar o outro responsável? Pois é, esse comportamento, chamado de alienação parental, acontece geralmente após um divórcio, mas pode também ocorrer aí nos momentos finais de um relacionamento. A mãe ou o pai utiliza a relação com a criança como artifício para conseguir atingir a outra parte envolvida no conflito. O que muitas vezes não é levado em conta são os impactos e os traumas que esse tipo de conduta pode causar ao longo de toda a vida dos filhos. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a Alexandra Ullmann, ela que é psicóloga e advogada especialista na área familiar. E também conosco aqui no estúdio está a Andréa Calçada, psicóloga e autora do livro Perdas Irreparáveis. E logo mais a gente fala também com o Analdino Rodrigues, presidente da Associação de Pais e Mães Separados. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários, opiniões para a gente, compartilhe sua história, se você já passou por uma história semelhante, se está nesse momento passando por algo assim ou conhece alguém que já vivenciou algum caso de alienação parental, mostro para você na sua tela facebook.com/canal Futura Oficial, espaço aí na rede social para você compartilhar a sua história com a gente, curtir, comentar, deixar registrado o seu comentário ou ainda mande mensagens para a gente no Twitter, no microblog, é só marcar aí a sua dúvida com o perfil que é o @canal Futura. Ou ainda você tem como opção o bom e velho telefone, pegue aí e disque pra gente 0 operadora 21 3523 4098. Enquanto você faz isso, eu dou as boas-vindas às nossas entrevistadas. Andréa e Alexandra, tudo bem com vocês? Tudo bem, boa tarde. Bem-vindas. Quero começar mostrando aqui para você de casa o Perdas Irreparáveis, Alienação Parental e Falsas Acusações de Abuso Sexual, que é o livro da Andréa Calçada. Andréa, é um tema, a gente fala alienação parental, pode parecer distante para muita gente, mas é um tema corriqueiro, todo mundo conhece alguém que já conheceu alguém que passou por uma situação como essa, então fala um pouquinho para a gente que experiências levaram você a resolver escrever esse livro e reunir essas histórias aqui. Na verdade, alienação parental é um tema que existe desde que o mundo é mundo, né? Só que, na verdade, o mundo mudou, as relações mudaram. Antigamente os pais eram provedores, à medida que ocorriam as separações, o pai se distanciava normalmente. Hoje o pai troca a fralda, dá comida, leva para a escola, e então esses conflitos vêm se acentuando porque os pais querem estar presentes. Querem participar mais, você vê cada vez mais também os pais lutando pela guarda dos filhos, a justiça dando a guarda para os pais muitas vezes. Exatamente. Então, assim, de alguns anos para cá, a alienação parental surgiu como nome para algo que já existia há muito tempo, né? E, na verdade, a ideia, eu já trabalho nisso há muitos anos, então a ideia, assim, da gente dar um nome é de facilitar a identificação justamente da alienação parental para que a gente possa tratar e prevenir da melhor forma possível, né? Muito bem, Alexandra, a gente sabe muitas vezes que acaba chegando num litígio, né, quando há uma separação, o pai e a mãe não se entendem mais. Agora, quando é uma criança, principalmente uma criança pequena, entender aquela separação dos pais fica mais difícil. E quando os pais não estão preparados também para apresentar essa questão, para discutir isso com a criança, e muitas vezes acabam mostrando, né, as desavenças e as brigas usando a criança, isso pode causar traumas para o resto da vida. Sem dúvida, né? Eu acho que é importante a gente entender que, eu até brinco, digo que os pais deveriam ser educados para se separar e não para casar. Porque para casar é fácil, né? Separação, e ser educados para ser pai também? Não, para ser pai e ser mãe, né? A gente tem que ser educado para ser pai, para ser mãe, como a gente é educado para ser filho, para ser adolescente, para ser empregado, empregador. No judiciário a gente tem que ver isso, que a ideia mudou de um tempo para cá. Como a Andréa falou, antigamente existia alienação, mas dizia o seguinte: é a briga de marido e mulher, com o tempo passa, a poeira baixa. Só que hoje em dia o judiciário vê isso de uma forma diferente. Quanto mais rápido as questões forem colocadas ao judiciário de uma forma mais tranquila, mais fácil é de se resolver. O pai e a mãe que procuram advogados beligerantes provavelmente vão litigar eternamente.
O ideal é que seja feito uma separação, ou feita uma ação, uma separação, um divórcio, com guarda, com regulamentação de convivência, porque a gente não fala mais visita. Visita é coisa para amigo, não é coisa para pai e mãe. Então, pai e mãe convivem, pai e mãe não visitam. Então, trazer isso para o judiciário de uma forma mais amena, sem questionar comportamentos, sem falar mal do outro. E isso cabe à interface com o judiciário, que é do advogado. O advogado ouve todas as reclamações e tem que colocar isso, passar por uma peneira e colocar para o juiz da forma mais tranquila possível, para que o outro lado, ao ler, não se sinta atacado. E assim as separações começam a ser feitas de uma forma mais amena, o que só beneficia a criança, porque os adultos já estão adultos, vão refazer as vidas, e as crianças não perdem os pais. Existe ex-marido, mas não existe ex-pai nem ex-mãe. Nem ex-filho, né? Nem ex-filho. Agora, a questão que a André aponta, por exemplo, aqui no livro, no subtítulo, né, que são falsas acusações de abuso sexual, mas eu amplio também para falsas acusações inúmeras, né, que muitas vezes o pai ou a mãe acaba plantando na cabeça da criança, isso acaba influenciando muitas vezes até no julgamento da separação. Fala um pouquinho sobre isso, esse uso da criança, esse mau uso, né, da criança no momento da separação, André. Na verdade, assim, a acusação de abuso sexual é uma das mais graves, mas a gente tem as acusações de abuso físico, de abuso psicológico, emocional, exato, o psicológico, né, que às vezes é o que mais existe como acusação. Então, assim, usar a criança como arma de vingança, né, nesse litígio é algo que é comum, porque na verdade as pessoas muitas vezes se separam em meio a ódio, a mágoa, a ressentimento, e muitas vezes usam a criança para punir o outro. Né? Então, assim, quando a Alexandra fala de saber se separar, eu acho assim, a gente tinha que aprender a saber elaborar melhor as perdas, né? A modificar as relações. Tá, era meu marido, mas passa a ser meu amigo, o pai dos meus filhos, com quem eu vou ter que de alguma forma conviver a vida inteira. Ou ao menos uma pessoa por quem se tem respeito, né? Por quem se tem respeito. E, na verdade, o que acontece, assim, começa a se falar mal de um, né, para as crianças do outro, e o problema maior, né, desse novo olhar, né, de atuação no judiciário, né, e de alguns advogados, infelizmente ainda uma parte muito pequena, é prevenir todo o dano e toda a sequela que ocorre com as crianças quando, na verdade, ela acredita, por exemplo, que o pai abusou sexualmente dela. Quer dizer, isso causa crenças tão negativas sobre ela, sobre o mundo, que geram problemas psicológicos e psicopatologias muito graves. Agora eu pergunto a vocês, nesse momento, muitas vezes é difícil mesmo para o profissional, seja para o psicólogo ou para o advogado, de conseguir identificar se aquela acusação é fato, se é mentira, se foi plantada por um dos parceiros. Como é para o profissional receber uma denúncia como essa e que abordagem deve ser indicada? Bom, no caso, eu posso falar no caso do advogado. Eu acho que qualquer denúncia, a gente como profissional do direito, a gente tem que partir do princípio que o nosso cliente não está falando toda a verdade sempre. Por quê? Não porque não seja verdade, mas porque eu digo que toda verdade tem 3 versões, a minha, a sua e a verdadeira. Então, os olhares das pessoas modificam o fato real. Então, a gente recebe aquilo tudo e é o filtro. O advogado é o filtro para o juiz. A gente tem que tomar muito cuidado. Toda vez que eu recebo, eu paro. Quando eu tenho qualquer tipo de dúvida, eu encaminho um profissional da área de psicologia, eu encaminho telefone profissional, avalia para mim, vê o que você acha. Por quê? Porque o meu interesse, como advogada, não pode ser ganhar a causa. Tem que ser preservar a criança de um mal maior, causado muitas vezes por um processo mal conduzido. Então, a gente tem que ter essa visão e tem que ter esse cuidado. Por quê? Eu vou apresentar para o juiz uma versão. Quando chega o juiz, vai ler aquilo, ele lê o que está no papel. Ele não sabe da vida das pessoas. Então, ele vai averiguar como aconteceu há poucos dias no processo. Uma determinada profissional juntou aos autos fotografias alegando que a mãe agrediu o filho e pedindo a suspensão da visita. Eu imediatamente provei que aquela agressão não foi uma agressão. A criança caiu há 2 anos atrás e os pontos foram dados num hospital X e a mãe estava de plantão em outro hospital. Em audiência, a juíza olhou para a cara da advogada, a advogada ficou sem ter o que fazer. Por quê? Porque ela acreditou na versão do cliente. Isso não estou falando em má fé do profissional, estou falando na boa-fé excessiva. Ela acreditou na versão do cliente e trouxe ao juízo uma prova que, se é um juiz que não é cuidadoso, essa juíza foi cuidadosa e marcou a audiência para o dia seguinte. Se é um juiz que não é cuidadoso... É uma decisão que vai influenciar a vida inteira dessa criança. Ele pode embarcar nessa situação e afastar uma mãe ou um pai por um tempo que a gente não sabe qual é.
André, em relação ao psicólogo nessa questão, como se posicionar, de que forma, muitas vezes é uma situação delicada em que o profissional não sabe muito bem para que lado, né, pesar, ou tem que ouvir os 2, 3, os 4, tantos lados forem possíveis, né? Exatamente, é interessante porque você não é da área, mas você sabe o que deve ser feito. E na verdade eu e a Alexandra, né, a gente há anos assim briga para que os profissionais tenham essa leitura que você tem. De certa forma que a gente busca no jornalismo também, não vi um lado ou outro, Sim, vi vários lados. Mas é exatamente, porque a coisa é mais óbvia, só que né? o que acontece? Os psicólogos, em sua maioria, e eu posso falar desde o psicólogo que está no consultório, do psicólogo que está na área jurídica, que está na escola, que está... O que eles fazem? Ouvem o lado de um dos genitores, ouvem o relato da criança e a criança diz, papai me bateu. Aí bota lá, o pai bate... solicita o afastamento. Solicita o afastamento. Com abuso sexual... Vem aqueles termos todos, porque eu estou na televisão, não vou nem abordar, mas são termos de abuso sexual, né? Quando, na verdade, às vezes você tem casos, por exemplo, de como é que você faz a higiene de uma criança, por exemplo, de 3, 4 anos de idade. Você tem que colocar a mão nos genitais da criança, né? E aquilo, dependendo de quem ouve, do objetivo, vai virar um abuso sexual. São acusações subjetivas, né? E assim, você não tem prova, o ML é sempre negativo, né? É sempre negativo e é sempre aquela coisa. Existe um filme muito interessante, que até foi para o Oscar agora, não ganhou como melhor filme internacional, que é A Caça, que fala justamente sobre a fala de uma criança. Um filme europeu muito bom, recomendado para quem tem mais de 18 anos, acompanhar, procurar. É espetacular o filme, porque é a fala de uma criança mal ouvida. Uma coisa é o que você ouve, outra coisa é o que você escuta, ou vice-versa. A gente tem que saber interpretar o que a criança fala. Então, nesse caso, isso acontece o tempo inteiro. Quando uma criança vem influenciada por um dos genitores, diz assim, olha, se você não disser que o papai te bateu, você nunca mais vai ver a mamãe. Acabou. A criança vai repetir aquilo, isso se chama conflito de lealdade. Ela vai... E uma criança é simples. Se a minha mãe me diz que eu caí de cabeça do berço aos 6 meses de idade, eu vou repetir isso pro resto da minha vida, porque eu vou acreditar. Por que ela estaria mentindo para mim? Que não vai haver a lembrança no fato. A lembrança é implantada. É o que a gente chama de falsa memória implantada. Muito bem. Quero chamar agora também para a nossa conversa o Analdino Rodrigues, que é presidente da Associação de Pais e Mães Separados. Analdino, bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Muito obrigado pelo convite. Então, de que forma você acredita que trocar ideias, a conversa entre os pais e as mães pode diminuir os efeitos da separação aí, também os traumas que pode gerar no comportamento dos filhos? Olha, a gente acredita basicamente no diálogo, né, entre os pais, porque o litígio ele é a parte mais prejudicial de todo esse problema. De uma relação que terminou relativamente pacífica, com um pequeno litígio, na medida que entra para o judiciário, esse litígio só tende a aumentar e os conflitos se ampliam e as crianças acabam sendo atingidas muitas vezes de formas irreparáveis. Muito bem, Analdino. Já agradeço a sua participação aqui no Conexão Futura e boa tarde para você. Boa tarde, obrigado. Bom, quero aproveitar aqui e já chamar quem está em casa para participar do nosso programa, mandar o seu depoimento, sua pergunta, sua dúvida para o Facebook do Canal Futura, para o nosso perfil no Twitter, ou ainda ligando para a gente no 0 Operadora 21 3523 4098. Os contatos estão aí na tela para você tomar nota e ligar desde já. Aproveite aí enquanto o programa segue por aqui. Quero colocar a pergunta da Carminha, que mandou pelo Facebook. Obrigado, Carminha, pelo seu recado. Ela pergunta qual a melhor atitude que uma avó deve tomar quando percebe que na sua família ocorre alienação parental. Andréia. Olha, o ideal é tentar mediar a situação. A avó servir como mediadora. Como mediador, né? Assim, porque muitas vezes a gente vê a família entrando para colocar lenha na fogueira. Essa é a pior postura, né? E na verdade, mediar e mostrar para eles o que está sendo feito, né? Dizer, olha, o que vocês estão fazendo se chama alienação parental, por exemplo, e tem essas e essas consequências para os seus filhos. É isso que vocês querem? Então, eu acho que a família tem um papel fundamental, né, de prevenir
a gravidade da situação que... Porque no meio desse caso, como vocês disseram, muitas vezes as emoções estão muito afloradas, a pessoa está com sangue quente e muitas vezes nem para perceber o que está fazendo. Então, muitas vezes o familiar de fora, observando, ou um amigo, pode ajudar, de repente, a pessoa a parar e olhar de fora a própria situação que está se colocando. Porque a raiva cega, né? Então, muitas vezes, assim, você está com tanto ódio que você não consegue nem lembrar que você tem filho no meio. Você quer vomitar, jogar isso em cima do outro e a criança está no meio, né? É importante a gente pensar o seguinte, normalmente a alienação vem de famílias de alienadores. Isso é um comportamento repetitivo. Isso não é uma coisa... Então, se o pai ou a mãe passaram por isso, vão fazer isso também? Existe muito casos de mulheres muito fortes que criaram os filhos, as filhas, que estão criando filhos. E que essas filhas, já netas de mulheres muito fortes, acham que não há necessidade do pai para criar um filho. Isso acontece por repetição. É muito difícil uma pessoa dentro da família muito próxima, né, Andréa, perceber a alienação, porque o alienador tende a pegar o entorno dele, a trazer o entorno para ele, a dizer, tá vendo o que o fulano fez? Ele envolve e ele quer trazer para a mesma opinião que ele. Então, tá vendo o que fulano fez? Fulano não veio buscar a nossa filha. Existem casos de mães que preparam a criança para sair e diz, seu pai vem te buscar. Nem avisou o pai. E aí chega para a criança sentada há horas numa cadeira, diz, seu pai não gosta de você, seu pai não veio. Isso vice-versa, acontece, não avisa da festa da escola, e aí o pai não vai dizer, tá vendo, seu pai não gosta de você, ele não foi na escola. Na verdade, essa mãe, nesse caso, está privando a criança de ter a convivência, a relação com o seu próprio pai. E o direito é da criança, a gente tem que entender que o direito da convivência é preliminarmente da criança, não é do pai e da mãe. Esse é um direito que a criança tem de conviver com ambos os genitores e ter as referências das duas famílias, sempre. Agora, a questão que eu diria, por exemplo, num caso de uma traição, que muitas vezes uma separação acaba passando por isso, isso agrava ainda mais, né? Seria essa lenha na fogueira que você colocou, né, Andréa? Assim, quando você tem pessoas um pouco mais centradas, que têm toda uma visão de família, né? E tentam, ao mesmo tempo, é claro que assim, logo que a separação acontece, esses ânimos ficam alterados e eu já vi pessoas que dizem assim, caramba, eu falei mal dela na frente deles, ainda chega o filho, desculpa. Isso acontece. Isso acontece, faz parte, mas isso na alienação parental é aquela coisa contínua, você distorce a imagem da criança sobre o outro genitor, né? Então, assim, na verdade, o que é importante a gente pensar, assim, é uma forma de abuso psicológico da criança. A alienação parental é uma forma de abuso, né? Então, essa responsabilidade que tem que ser tomada também pelos pais. Você falou na questão da separação com a traição, mas é importante a gente lembrar o seguinte, são duas coisas muito diferentes. A conjugalidade, que é homem e mulher, é completamente diferente da parentalidade, que é pai e filho, mãe e filha. São coisas, pode ser um péssimo marido, uma péssima mulher, mas ser um ótimo pai e uma ótima mãe. E mesmo que não seja, é o pai e mãe que aquela criança tem. E que ela escolheu. Né? E eu sempre digo para os meus clientes, quando os clientes chegam lá, mas ele é isso, ela é aquilo. Para, quem escolheu foi você. Então, em algum momento você gostou da pessoa, você teve... Então, vamos tentar amenizar qualquer coisa para que o seu filho no futuro, porque é um comportamento do alienador, pegar o processo inteiro e mostrar para a criança, fazer a criança ler. Então, a criança chega e diz assim, você quer me roubar da minha mãe, eu li o laudo da psicóloga. Eu li o laudo da psicóloga, diz que eu sou isso, que você é aquilo. O pai e a mãe que querem proteger a filha ou o filho, protegem até do processo judicial. Não mostram peças, não falam sobre isso. O discurso que eu digo para os meus clientes é o seguinte, fala alguma coisa de processo, filho, isso é assunto de adulto, não é assunto para você. Não é problema seu, papai e mamãe vão decidir. Acabou. Estando brigando, não estando brigando, a criança tem que saber que a autoridade parental, a autoridade do pai e da mãe, ele não vai, senão ele começa a jogar. A criança começa a jogar, pede para filho com pai casado faz já isso quando já manipula. Quando é separado ainda. Imagina, num processo e meu pai disse que você é esse. assim. Ah, é? Ele disse, então ele é assim. Ah, ele disse que ele que vai me deixar fazer isso. Isso vai marcar traços da personalidade dessa criança, adolescente, totalmente. Do próprio adulto, passa quando crescer também. Passa a aprender a criar situações para poder... manipuladoras, né? São as crianças manipuladoras, né? Então, tem mais perguntas chegando para a gente aqui. O Fábio, ele compartilha aqui que o regime de guarda compartilhada foi sancionado em 2008, mas o IBGE diz que apenas 5% dos regimes de guarda são compartilhados. Então, quais os motivos? Como vocês conseguem entender isso? Não, eu acho o seguinte. Primeiro, a gente não tem como ter um censo absolutamente certo sobre isso, porque os processos de direito de família correm em segredo de justiça. A gente pode fazer um balanço.
Não há como... Primeiro, os grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, todos os grandes centros, a gente tem um número de guarda compartilhada maior. Muito maior. Porque o entendimento do judiciário é no sentido de que a guarda compartilhada é a melhor para a criança. Eu, no meu escritório, 99% dos processos, a gente oferece a guarda compartilhada quando está pela mãe ou pelo pai. Por quê? Porque a guarda compartilhada não é divisão de tempo, não é diminuição de pensão, é simplesmente um compartilhamento de responsabilidades. E aí, cada caso, em cada casal, vou conseguir achar a melhor solução. Sim. Nós temos guarda compartilhada com pais morando um fora do Brasil, outro dentro do Brasil, um no estado. A distância não faz diferença, é simplesmente o das pessoas conseguirem resolver em conjunto questões relativas aos menores. E quando o juiz dá uma guarda unilateral para um dos genitores, ele simplesmente está corroborando com a tese de que um é melhor que o outro. E aí, quando há um alienador no jogo, ele é o primeiro a dizer, tá vendo? Eu sou melhor que o seu pai porque eu já tenho a guarda unilateral, quem manda sou eu. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não oferecer ou não defender a guarda compartilhada, que é uma grande arma contra a alienação. Unilateral. A compartilhada é uma grande arma contra a alienação. Contra a alienação, de fato, porque divide a responsabilidade de pai e mãe. A gente está chegando já no finzinho do programa. Eu queria só passar por uma questão aqui que a Marli manda para a gente lá de Brasília. Obrigado, Marli, pelo seu recado. Que é, de certa forma, muitas vezes a alienação ela é somente de pais e mães, ou se, por exemplo, quero afastar o avô ou a avó, o termo também pode ser utilizado e também tem que ser tratado dessa forma. E muitas vezes, assim, existem muitos casos, por exemplo, em que o avô e a avó alienam dos pais. Né? Essas são algumas situações que a gente vê bastante. E existem acusações de abuso sexual contra avô e contra a avó. Eu tenho um caso contra uma avó simplesmente porque a mulher não gostava da sogra. Então, você tem alienação, a lei já fala, é contra o guardião ou a família extensa. Ou seja, é o guardião, irmão, irmã, tio, tia, pai, avó, avô. Então, é a família extensa também, é contra a família uniparental, né, de um dos dois. Muito bom. A gente tem uma série de perguntas, não vamos conseguir responder a todas aqui. O Sérgio lá da Bahia, o Carlos Henrique aqui do Rio, também a Mel pelo Twitter. Né? É um assunto polêmico, está todo mundo interessado, então a gente vai voltar a esse tema com certeza aqui no Conexão Futura, mas antes de encerrarmos, temos um minutinho. Só queria ouvir de vocês, então, para quem está passando por uma situação como essa, começa-se por onde? A tentar quebrar esse mito, a tentar quebrar essa barreira e chegar numa conversa para que seja menos danosa para os filhos, principalmente. Eu acho que assim, o primeiro passo é pensar que existem filhos no meio do caminho, tentar colocar a raiva de lado e tentar conversar. Se não se consegue fazer isso sozinho, é para se pedir ajuda de um advogado que tenha esse olhar diferenciado. A gente trabalha em conjunto. Um advogado que tenha um olhar diferenciado, um psicólogo. Pedir ajuda, porque muitas vezes o sofrimento é tão intenso que não dá para fazer isso sozinho, né? E vale a pena lembrar o seguinte, o judiciário não é só um lugar de litígio, é um lugar, muitas vezes, você homologa acordos para não haver litígio. Então, um acordo bem homologado evita um litígio de 20 anos. Então, por isso que eu digo, separou, resolve rápido, porque isso vai evitar que o futuro se perpetue o litígio. Não deixe os problemas crescerem. Exatamente. Né? Mas é isso aí, então. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Então, André e Alexandra, muito obrigado pela presença aqui comigo no estúdio hoje no Conexão. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Espero você aqui de segunda a sexta, ao vivo, às 2h30 da tarde, nas representações 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite no site do Futura. Um abraço para você e até o próximo Conexão.